Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós falamos da palavra do Senhor, é com muita alegria que nós estamos completando mais uma semana debaixo da graça de Deus. É com muita alegria que nós sentimos a presença do Senhor, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das provações. Deus, ele nos garantiu que estaria conosco até o último dia aqui na face da terra. Então nós temos a garantia de que Deus está sustentando a sua igreja. É Ele que sustenta o seu povo. É Ele que sustenta a cada filho que Ele colocou aqui no mundo. E nós sabemos que Ele vai dar capacidade para o homem para que ele continue sendo firmado no Senhor. E nós sabemos que Deus, ele tratou de todas as áreas do ser humano. Ele cuidou de todas as áreas do ser humano. Então nós podemos estar preparados biblicamente para conhecer todas as nossas áreas e buscar em Deus a solução para nós administrarmos as áreas da nossa vida. A Bíblia fala a respeito de saúde, a Bíblia fala a respeito de educação, a Bíblia fala a respeito de política. Então a Bíblia, ela nos dá o norte, ela nos dá cada dia mais a educação cristã para que nós sejamos pessoas hábeis para continuar os nossos relacionamentos aqui no mundo, para que nós não nos auto prejudiquemos sendo alienados das coisas que nós temos que conhecer. E uma das coisas que nós vamos falar neste estudo de hoje é sobre o planejamento financeiro bíblico. O planejamento financeiro bíblico foi ensinado por Deus e nós sabemos disso. Desde os tempos do Antigo Testamento, quando Deus ele vai falar ali para José no Egito, que viria os 7 anos das vacas gordas e os 7 anos das vacas magras, ele quis dizer para juntarem celeiros, para fazer uma economia, fazer uma poupança, para que quando viesse os dias maus, para quando viesse os dias de miséria, viesse os dias de fome, eles teriam condições suficientes de sustentar o Egito e sustentar também as regiões vizinhas. Então Deus ele sempre ensinou o povo, principalmente o povo dele, a planejar na economia, planejar na sua vida financeira, planejar e guardar. Ali no deserto também, quando o povo terminava de comer algo, ele mandava que o povo juntasse, os restantes para que não desperdiçassem. E assim Deus ele sempre vai falando com o povo a respeito da economia, a respeito da vida financeira. E isso não é diferente nos dias de hoje. A Bíblia continua a mesma. A palavra de Deus continua a mesma. Quem mudou foi o ser humano. O ser humano que mudou o seu lado de planejar financeiramente. Ou essa palavra nem existe mais no vocabulário de muitas pessoas na sociedade em que nós vivemos. O que se ganha, se gasta. E o dia de amanhã as pessoas colocam na mão de Deus, como se Deus não mandasse as pessoas planejar. Então hoje nós vivemos, principalmente nessa pandemia, nós vivemos incertezas na vida financeira. Nós vivemos incertezas na economia do país, nós vivemos incertezas em todos os aspectos econômicos, seja no trabalho, seja em casa, seja em todas as coisas que nós devemos nos preocupar. Mas a palavra de Deus, ela é correta em nos ensinar sobre planejamento financeiro. E o texto que eu vou usar é em Tiago 4, de 13 a 17. Tiago 4, 13 a 17, que vai dizer assim:
Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais a vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Tiago vai falar sobre as falhas dos projetos humanos. Ele está falando aqui sobre um homem que planejou a sua vida e não colocou nas mãos do Senhor. E é assim que nós vemos hoje o homem se autodestruindo, o homem não conseguindo dirigir a sua vida financeira, porque ele não coloca nas mãos do Senhor, no sentido de que ele não faz as coisas para glorificar o nome do Senhor, mas nós vemos que necessidades, suprir as necessidades da família, suprir tudo aquilo que ele desejou, para depois pensar se vai dar certo a vida financeira. Hoje as pessoas estão endividadas, hoje as pessoas, principalmente no Brasil, nós atingimos um patamar recorde de pessoas endividadas, de pessoas com o nome sujo, pessoas que estão a cada dia mais se enrolando financeiramente, mas a palavra de Deus, ela ensina que o homem tem que planejar. O planejar é do homem. O executar é claro que é de Deus. Mas se nós não planejarmos, se nós não estudarmos como será a nossa vida no próximo ano, se eu não planejar o que eu quero no próximo ano, se eu não fazer um estudo, não fazer um estudo das minhas receitas, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, quanto que eu junto, se eu não fizer isso, eu vou me perder financeiramente. E eu não vou ter um planejamento financeiro. E este homem aqui, que Tiago está exortando, ele vai dizer assim em Tiago 4,13: atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Então, ele está exortando a uma pessoa que tem este pensamento, que amanhã ele vai conquistar algo na sua vida financeira, que ele vai trabalhar e ele vai ganhar X, e ele vai comprar tal coisa, que ele vai vender um produto e ele vai obter lucro, e ele está aqui alertando essa pessoa. E ele vai dizer no verso 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então ele está falando que a vida do homem é transitória. O homem tem que prestar atenção, que ele é como uma neblina. Ele não pode querer abraçar o mundo. Ele não pode querer dar um passo maior do que a sua perna. Ele não pode querer planejar algo na sua vida se ele não consegue que a sua vida financeira seja algo que vai prosperar diante daquele seu planejamento. Então, ele não pode primeiro planejar algo sem colocar nas mãos de Deus. Ele não pode primeiro tentar adquirir lucro, ou tentar vender algo, ou tentar trabalhar em alguma coisa sem colocar nas mãos do Senhor. E é disso que ele vai aqui alertar no verso 15. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E muitas pessoas acham que a vida financeira, ela não depende de Deus. Olha o que nós estamos passando nos dias de hoje. Quem preveu essa crise que o país estava passando?
Somente Deus tinha o conhecimento de tudo isso que nós iríamos passar. Então nós não podemos querer alcançar tudo aqui na face da terra sem colocar nas mãos do Senhor. E ele está falando aqui para que haja uma sobriedade, para que haja um planejamento. Em vez disso, devias dizer: não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, planejar é enxergar a sua capacidade. Planejar é você colocar a cabeça, né? Colocar a cabeça no lugar e pensar realmente: eu posso comprar isso? Eu posso adquirir isso? Os economistas têm dito para que as pessoas guardem este ano o máximo que puderem, porque não sabemos o que será no próximo ano. Evitem de gastar algo que poderá gastar no próximo ano. Então, planeje a sua vida financeira, porque muitos passarão por crises. Até mesmo notícias da internet que este ano ainda alguns lugares terão dificuldades até mesmo de acesso a alimentos. É claro que são lugares de difícil logística, né? Mas nós sabemos que a vida do homem está nas mãos do Senhor. Mas o que o ser humano tem feito hoje é deixar Deus de fora da sua vida financeira. Até mesmo pessoas cristãs, até mesmo pessoas que declaram o nome de Deus, até mesmo pessoas que vão à igreja, né? Pessoas que pertencem a uma igreja, nem sequer colocam Deus na vida financeira. Então, nós temos que planejar financeiramente, nós temos que colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, nós temos que colocar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. E é tão fácil, né? É tão fácil você fazer um planejamento financeiro, você pegar uma folha, você dividir ela com uma linha, colocar lá as receitas, depois as despesas, aqui quanto você ganha, quanto você tem na sua casa, e aqui você cria suas despesas mensais, você vai criando um histórico, e os meses que passaram, você vai tirando uma média, quanto você gasta por mês, quanto você pode juntar, quanto você pode investir, né? Então isso tudo é planejamento, criar um histórico, mas a pessoa não quer nem fazer uma folha, né? Isso não adianta nada, né? Assim que a maioria diz, né? Isso, um mês gasta X, outro mês gasta Y, né? Mas é esse histórico que você vai tirar uma média para saber realmente o quanto você pode investir. Uma casa própria, um carro próprio, um eletrodoméstico, né? Então as pessoas elas têm que planejar e elas têm que colocar tudo nas mãos do Senhor, porque tudo pertence a Ele, tudo pertence ao Senhor. Quem se lembra, né, da história do jovem rico? Ele disse que obedecia todos os mandamentos, obedecia todas as leis do Senhor, e Deus vai dizer para ele: então tá, vai lá, vende tudo e distribui aos pobres, né? Que eram muitos naquela época de Jesus. E o que aconteceu? O jovem rico se entristeceu, porque era alguém muito apegado ao dinheiro, era alguém que planejava a sua vida só para ele, e não planejava também para a obra do Senhor. Então isso é uma questão muito importante na vida daqueles que estão debaixo da soberania de Deus. Se ele não planeja a sua vida, se ele não entrega ao Senhor os dízimos, as suas ofertas, se ele não coloca Deus acima de todas as coisas na sua vida, realmente a sua vida financeira está de mal a pior. Certa vez ouvi de um pastor idoso já, e ele disse a seguinte expressão: as pessoas não deixam de dar o dízimo porque as suas vidas financeiras estão enroladas, mas a vida financeira está enrolada porque eles não dão o dízimo, porque eles não entregam ao Senhor
as coisas que pertencem a Ele. Então, o planejamento financeiro bíblico, quando você recebe, você já coloca ali o que você vai devolver ao Senhor. Só que as pessoas hoje, principalmente no Brasil, elas pegam, né, essas notícias dos falsos pastores, dos falsos profetas, aqueles que querem se enriquecer, aqueles que são denunciados até mesmo pelo Ministério da Justiça, que estão caçados pela Receita Federal. As pessoas pegam essas manchetes e acham que não precisam mais ter esse compromisso com Deus. Mas nós sabemos que o compromisso é bíblico. O compromisso é de acordo com a palavra do Senhor. E aquele que desonrar o nome de Deus, aquele líder que desonrar a igreja, ele tem uma prestação de conta com Deus. Então basta que a igreja continue fiel ao Senhor. E ele vai dizer no verso 16: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então está dizendo aqui, se você se acha o tal, que você pode ir para tal cidade, negociar e ter lucro, sem colocar Deus na sua vida financeira, sem colocar Deus nas suas economias, cuidado, porque uma jactância semelhante a essa é maligna. Jactância, o orgulho, né, de ser algo, o orgulho de você ter alguma coisa, de você ser autossuficiente em resolver a sua situação. Então, toda jactância semelhante a essa é maligna. As pessoas que tentam fazer tudo por conta própria e não se atentam para a palavra de Deus. E ele vai terminar dizendo no verso 17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Aquele que sabe que tem que planejar e não planeja. Aquele que sabe que tem que colocar a sua vida diante da palavra do Senhor e não faz, isso está pecando. Aquele que sabe que tem que fazer o bem ao próximo. Aquele que sabe que tem que fazer o bem a si mesmo, a sua família, e não faz, nisso está pecando. Só que a maioria das pessoas só veem que estão erradas e realmente começa uma catástrofe financeira nas suas vidas, principalmente na vida financeira. Aí vai pensar, por que que eu gastei tanto com isso? Por que que eu gastei tanto com aquilo? Por que que eu não guardei? Por que que eu não ajuntei? Se fala muito, né, da poupança. A poupança não rende, a poupança não dá juros. Mas o dinheiro está onde então? Está debaixo do colchão? Não pode mais, né? Coisa que não é mais segura. Então muitas vezes a pessoa pega o dinheiro que sobrou e começa a gastar, sendo que ela pode ir num banco, abrir uma poupança, nem que seja para guardar. Porque o dinheiro estando lá, você evita de ficar querendo gastar. Não rende nada, mas pelo menos está guardado. Você não corre o risco de deixar dentro da sua casa, você não corre o risco de gastar aquele dinheiro, né? A revelia. Então, as pessoas elas têm que estar comprometidas com a sua vida financeira. As pessoas não podem deixar Deus de fora das suas vidas financeiras. Elas não podem também deixar a sobra para o Senhor, pois Deus quer são as primícias. E graças a Deus por isso que os crentes fiéis ao Senhor, eles têm compreendido, eles têm sustentado a obra de Deus, eles têm sustentado a fé através da sua fidelidade ao Senhor. E isso é maravilhoso na vida da igreja, isso é maravilhoso na vida do ser humano. E nós devemos saber que todo o planejamento financeiro desde o Antigo Testamento já foi dado por Deus. Não há novidades, mas nós temos que preservar a nossa mente no Senhor. Então que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a nossa vida, para que a nossa vida também seja uma vida de santidade. Não adianta
uma vida de pecado e uma vida também de planejamento financeiro. Mas nós temos que ter uma vida de santidade e uma vida de planejamento financeiro. Porque não adianta também só buscar a santidade e não planejar financeiramente. Então você está errando numa área da sua vida. Mas Deus, Ele é fiel e justo para nos guardar, nos proteger e nos sustentar. E Ele mesmo disse: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que Deus nos abençoe e que Deus fortaleça a nossa igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma semana, te agradecemos, ó Pai, pelo dia, te agradecemos, ó Pai, por o Senhor ter nos sustentado até aqui, não tem deixado faltar o pão de cada dia nos nossos lares, não tem deixado faltar saúde, não tem deixado faltar, ó Pai, a Tua palavra. E nós te agradecemos, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado força, tem nos dado ânimo e tem nos dado o Teu Espírito Santo, Pai, para nos fortalecer nessa caminhada. Sabemos que não é fácil, mas nós precisamos encarar a realidade, ó Pai, encarar os fatos, saber, ó Pai, que a igreja vai atravessar por um novo desafio dessa pandemia, ó Pai. Muitas pessoas estão se perdendo, muitas pessoas, ó Pai, estão dando mau testemunho e principalmente, ó Pai, se autodestruindo financeiramente, gastando seu dinheiro, ó Pai, com coisas mundanas, com coisas que não pertencem, ó Pai, à vida cristã. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, ó Pai. Abençoe a Tua igreja, continue, ó Pai, nos dando força e fidelidade ao Senhor. Que nós possamos planejar, ó Pai, financeiramente e colocar nas mãos do Senhor o querer e também o realizar. Faça-nos, ó Pai, instrumento nas Tuas mãos e que a igreja do Senhor jamais desista dessa caminhada. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a nossa vida, que Deus continue nos mantendo de pé, que Deus continue nos dando sabedoria para lidar com todas as áreas da nossa vida. Um abraço, Deus abençoe.